Olá, esse é o capítulo do dia. Se você gosta de assistir a novela Sim a Moça, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ao vídeo. Cândida diz pro Barão: "Eu não posso acreditar que foi ele." E o Barão diz: "Foi ele, mas eu não quero que ele seja punido, eu não quero que ele sofra. Diga isso à nossa filha, agora me deixe descansar." Na casa do Augusto, Juliana e Rafael estão conversando e o Rafael diz: "Eu queria até a fazenda para contar toda a verdade para o Barão, mas o Frei José achou melhor esperar ele melhorar." E a Juliana diz: "E você acha que ele vai acreditar que você é filho dele depois de tudo que aconteceu?" E o Augusto diz: "Você terá que provar a ele que é filho dele e não do tal Aristides, o primo dele que vivia naquela fazenda." Rafael diz: "Eu não tenho como provar." Juliana diz: "Você nunca pensou nisso? Nunca pensou que deveria provar para o Barão que ele é o seu pai? Só pensou isso agora, depois que atentou contra a vida dele?" Augusto diz: "Você não pode acusar ele sem provas, Juliana." Juliana diz: "Eu posso sim, ele sabe muito bem que eu posso." Juliana sai da mesa. Augusto diz: "Do que ela está falando, Rafael?" Rafael, chorando, diz: "Ela não confia mais em mim." E ela tem razão. Rafael vai embora triste. Na casa do Manuel, Nina e Ana estão bordando e o Rodolfo andando de um lado para o outro. Nina fica incomodada e manda o Rodolfo sentar. Rodolfo diz que está inquieto, que não está gostando de ficar ali escondido porque é inocente e não deveria estar escondido. E a Nina diz para o Rodolfo se aquietar, que o Fontes e o Manuel sabem o que estão fazendo. Rodolfo diz: "Eu não me sinto confortável nessa situação." Nina diz: "Eu preferia estar na delegacia preso." Rodolfo diz: "Teria sido melhor se eu tivesse enfrentado tudo isso de cabeça erguida." Ana e Nina dizem que confiam no Rodolfo, que sabem que não foi ele que atirou no Barão. Rodolfo agradece e nisso bate na porta. Ana pergunta quem é o Ricardo. Ricardo entra, abraça o Rodolfo e diz: "Mano, o doutor Amorim esteve lá em casa e disse que o Barão continua dizendo que foi você que atirou nele e que ele não vai deixar você chegar perto do filho, que assim a moça está esperando, que ele vai criar como se fosse dele, vai dar o sobrenome dele apenas." Rodolfo fica revoltado. Enquanto na casa do Barão, Cândida, sim, a moça estão conversando, sim, a moça está triste. Cândida diz: "Eu não sei mais o que pensar." E assim a moça diz: "O papai está mentindo." E a Cândida diz: "Minha filha, ele disse que não quer que o Dr. Rodolfo seja punido, ele vai falar com o delegado e vai retirar a queixa, para você não sofrer." E ele me disse, sim, a moça, que quando ele estava vindo para a fazenda, ele estava pensando em aceitar o seu amor e do Rodolfo quando ele levou o tiro. E assim a moça diz: "O tiro foi nas costas, ele não poderia ter visto quem atirou nele." "O papai está mentindo," Cândida diz. "Se ele está mentindo, a verdade virá à tona. Mas agora você precisa se afastar do Dr. Rodolfo." Sim, a moça diz: "Nunca." Cândida diz: "O seu pai quer muito esse neto. E ele não quer que o Rodolfo se aproxime da criança." Sim, a moça diz: "Eu nunca vou aceitar isso." Cândida diz: "Você vai ter que se decidir. O seu pai garante que viu o Dr. Rodolfo na estrada, que foi ele que atirou nele. E a condição dele de retirar a queixa para o Dr. Rodolfo não ser preso é essa, de ele nunca se aproximar dessa criança e se afastar de você." Na casa da Ana, Rodolfo está furioso. Diz: "Como ele pode pensar em ficar com meu filho? Eu não vou aceitar isso, eu não vou admitir uma coisa dessas. Ele está louco, só pode estar louco, não fui eu que atirei nele." E o Ricardo diz: "A gente acredita em você. Mas aquele tiro era para ter acabado com ele." E Rodolfo, Ana e Nina desconfiam que foi o Ricardo. O Ricardo jura que não. No armazém do Manuel, José Coutinho e Eduardo estão conversando sobre a máquina e o José Coutinho diz que precisa ir para casa e sai meio nervoso. Na senzala do Barão, Bastião e Fulgêncio estão contando para os outros escravos que não há mais ninguém no quilombo, ali perto, que é apenas uma família que quer viver em paz. Por isso que eles saíram de lá, porque estavam tentando ir para o outro quilombo que é perto do mar. Nisso o Bruno chega e diz que não é para o Fulgêncio e para o Bastião ficarem ali na senzala, porque eles são livres
E o Fulgêncio disse, nós é livre, nós ficamos onde nós quer dormir aqui. E o Bruno diz, aqui não. Nisso, o Fulgêncio conta para o Bruno que os escravos estão desconfiando que foi ele que atirou no barão para roubar o ouro que está escondido embaixo da casa do barão. Na casa da Ana, Rodolfo está decidido a não se esconder mais e diz que vai se entregar ao delegado. Ricardo diz, eu não vou deixar, mano. E o Rodolfo diz, eu não vou ficar escondido, de jeito nenhum. Eu vou me entregar, porque eu sou inocente. E Rodolfo sai para ir falar com o delegado e Ricardo corre atrás do Rodolfo. E na senzala, os escravos continuam acusando Bruno de ter atirado no barão para roubar o ouro que está escondido na fazenda. Na delegacia, o delegado está conversando com os soldados e diz que tem certeza que foi o Justo que deu a arma para o capitão do mato fugir e que deu a arma a mando do Rodolfo. E nisso, Rodolfo e Ricardo entram na delegacia e o delegado diz, o que está fazendo aqui, doutor Rodolfo? Não era para você ficar escondido na casa do seu Manuel? E o Rodolfo diz, como sabe que eu estava lá? Então por que não me prendeu? E o delegado diz, eu aqui fazendo de tudo para não ter que prender o senhor, e o senhor me aparece aqui, vai embora. E o Rodolfo diz, não, eu exijo ser preso porque eu sou inocente, eu não atirei no barão. Na hora que atiraram no barão, eu estava conversando com o Justo e com o Bentinho. E o delegado diz, é a palavra deles contra a do barão. E o Rodolfo diz, mas põe em dúvida a palavra do barão. E o delegado diz, o Justo sumiu. E o Rodolfo diz, mas tem o Bentinho. E o Ricardo diz, mano, o Bentinho também sumiu. Ele fugiu, ele foi atrás do Justo. E o Rodolfo diz que mesmo assim quer ficar ali preso na delegacia e quer que o delegado conte ao barão e assim a moça que ele se entregou e disse que é inocente e que está preso. E o delegado diz que não vai fechar a cela e o Rodolfo exige que o delegado o deixe entrar na cela e feche a porta. E o delegado diz, tudo bem, mas eu não vou trancar a porta. Ricardo chega em casa correndo e conta para o Fontes e para Inês que o Rodolfo está na delegacia, que se entregou. Inês fica desesperada. E o Ricardo diz, o papai vai tirar ele de lá, né? E o Fontes diz, eu vou agora. Não se preocupe, Inês. Não se preocupe. E o Fontes comenta que o sumiço do Bentinho e do Justo é uma confissão de culpa, que um deles provavelmente atirou no barão, enquanto o Rafael e o Frei José estão conversando. E o Rafael diz, o barão tem que sobreviver. E o Frei José diz, que bom que você está pensando assim. E o Rafael diz, eu não estou falando por ele, estou falando pelo Rodolfo, coitado. Eu sei que o barão fez tudo isso de caso pensado. E acusou o doutor Rodolfo para separá-lo da sinha moça. E o Frei José diz, mas eles estão casados, o barão não tem o que fazer. E o Rafael diz, o senhor é tão ingênuo assim, que não percebe o truque do barão? Ele já separou os dois, acusando o Rodolfo de ter atirado nele, só para ficar com o neto. O neto que ele tanto quer. Ele fez tudo isso de caso pensado, ele é um monstro. E na casa do barão, Cândida, sim, a moça, estão cuidando do barão. E o barão diz, não chegou ainda a minha hora, minha filha. Sim, a moça diz, eu sei, meu pai. E o barão diz, mas eu não sinto as minhas pernas. Eu não sinto as minhas pernas. Cândida diz, isso é passageiro. O doutor Amorim garantiu. E o barão diz, ele não pode ver dentro de mim, não pode ver o que afetou. E eu não sinto as minhas pernas, Cândida. Eu não sinto as minhas pernas. Eu não queria ter visto o que eu vi quando levei aquele tiro. Eu não queria ter visto, eu daria tudo para não ter visto o Rodolfo atirando em mim. Eu daria tudo para não ter visto ele atirando em mim. O barão chora. Eu entendo as razões do senhor Rodolfo em querer acabar comigo e eu o perdoo. Na casa do Fontes diz para Inês ficar tranquilo, que ele vai tirar o Rodolfo da prisão. Fontes chega na cela, olha para o Rodolfo. Rodolfo diz, não me olhe assim, meu pai. Eu sei o que estou fazendo. Fontes diz, me explique. Rodolfo diz, eu me entreguei porque eu não atirei no barão. E eu sei que ele vai retirar as acusações. Eu sairei daqui, meu pai.
Fontes diz você está contando com o bom senso do barão. Rodolfo, ele jura que viu você na estrada, que você atirou nele. Rodolfo diz, eu não atirei. E agora volte para casa e sossegue o coração da mamãe, que deve estar preocupada. Na casa do barão, sim, a moça e Bá estão conversando. E assim a moça diz, não pode ter sido Rodolfo. Mas o papai fala isso com tanta certeza, Bá. Mas eu sei que o Rodolfo jamais faria algo para me magoar. E a Bá diz, então ouça o seu coração. E esqueça isso. E assim a moça diz, o tiro foi nas costas. Ele não poderia ter visto, Bá. Ele não poderia ter visto. Mas ele fala com tanta segurança. Ele disse até que ia aceitar o meu casamento com Rodolfo. Eu não posso viver com essa dúvida. Eu não posso viver com essa dúvida. E no dia seguinte, o delegado vai até a fazenda para falar com o barão. Enquanto Bruno chama a atenção do Bastião e do Fulgêncio, que estão perto da senzala, e diz para o Bastião ir para dentro que ele é escravo de dentro. O Bastião diz que não é mais escravo, que é livre. E o Bruno diz que se fosse o Bastião e o Fulgêncio, eles iriam embora antes que o barão mudasse de ideia. E o Bastião diz que está com medo daquela conversa do ouro, Fulgêncio. Fulgêncio diz E o Bruno diz aquilo é historinha. Nunca teve ouro nessa fazenda. E por que vocês não vão contar essa história pro barão? Ele vai gostar de ouvir isso da boca de vocês. Enquanto o barão e o delegado estão conversando, o delegado diz, eu vim para dizer que o Dr. Rodolfo se apresentou à delegacia, está lá, preso esperando o senhor oficializar a acusação. E o barão diz, ele confessou? E o delegado diz, não. Ele jurou que é inocente, me parece tranquilo. E o barão diz, ele é atrevido, é que pé tudo. E o delegado diz, o senhor tem certeza que foi ele? E o barão grita, eu já disse que foi ele. O barão passa mal, o delegado ajuda o barão e diz, então vou mantê-lo na delegacia até o senhor se recuperar para oficializar a queixa. E o barão diz, isso, mantenha-o encarcerado, porque foi ele que atirou em mim. E também com a acusação de ele ser o irmão do Quilombo. Foi ele o culpado pela minha filha ter levado aquele tiro. Enquanto Ricardo e Rafael vão falar com Rodolfo, e o Rafael diz, por que você se entregou, Rodolfo? Não poderia ter feito isso. Rodolfo diz, não fui eu que atirei nele. Eu vou sair daqui muito antes do que vocês imaginam. E o Rafael diz, mas você não deveria estar aqui, não foi você. E o Rodolfo diz, como tem tanta certeza? E o Rafael diz, porque você ama assim a moça, jamais iria magoá-la. E o tiro foi para acabar com ele, não foi só para assustá-lo. E nisso os dois olham para o Ricardo, e o Ricardo jura que não foi. E o Rodolfo diz para eles ficarem tranquilos, que ele sabe o que está fazendo e que logo ele sairá dali. E na casa do barão, o barão chama a Cândida e assim a moça para falar com o delegado, e o barão diz, conte o que aconteceu no trem. E assim a moça diz que foi embora com o Rodolfo por livre e espontânea vontade e com a permissão da Cândida, porque ela ama o Rodolfo. E o barão diz, ninguém está aqui para recriminá-la, minha filha, pode contar toda a verdade. Sim, a moça diz, onde o senhor quer chegar, meu pai? E o barão diz, porque esse é o motivo pelo qual ele atirou em mim. Houve um boato na cidade que eu havia mandado o capitão do mato acabar com ele. Mas isso é mentira, porque eu sei que você jamais me perdoaria se eu tivesse feito isso. E eu até salvei de certa forma a vida do seu marido, minha filha, quando eu pessoalmente levei o capitão do mato ao delegado. Mesmo eu sabendo que ele era o irmão do Quilombo. Cândida diz, onde você quer chegar, Ferreira? Eu quero libertar o marido, assim a moça Cândida. E o delegado disse que o Rodolfo está preso na cela, que ele se entregou, se apresentou na delegacia. E esse foi o capítulo do dia, gente. O que vocês estão achando, hein? O barão não para de mentir. E se você quer saber o dia que o barão é completamente desmascarado, que assim a moça descobre que o Rodolfo é inocente, sim, eu vou deixar o vídeo aqui no final deste vídeo, o link aqui na descrição, porque está imperdível ver o barão desmascarado. Clica e assista o vídeo. Muito obrigada e fiquem com Deus.